Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos. Nesse momento, está começando mais um episódio do Pod Três Vozes, o seu podcast de fé, comunhão e propósito. E para começarmos, deixaremos aqui a referência bíblica contida em Josué, capítulo 24, versículo 15, que vai dizer: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é para isso que estamos aqui, para levar a palavra até você, onde quer que você esteja. Não é mesmo, Adson? É isso. Muito feliz. Hoje, recebendo um casal de amigos, um casal de líderes, né? E felicidade aqui me motiva nessa manhã, não é isso? E para também falar, né, cara, que hoje não vamos falar apenas de ministério. Hoje vamos falar da base que sustenta todo chamado verdadeiro, a família. Porque existe ministério forte, porque não existe ministério forte com família destruída. Então, por isso Deus brotou no meu coração para que nós viéssemos trazer esse tema. É um tema que muitos irmãos irão se identificar e muitos mitos cairão depois desse programa. Não é isso, Márcio? É isso. Porque o tema vai falar sobre família, né? E se a família cai, né, o ministério ele sangra. Mas quando a família está no centro da vontade de Deus, o ministério floresce, né? E hoje temos o prazer em receber esse casal aqui. Estamos aqui com o pastor Alex Costa, acompanhado de sua esposa, a diaconisa Ana Paula Costa, né, missionária. Sejam bem-vindos ao Pod Três Vozes. É uma honra em tê-los aqui, tá? Obrigado pelo convite. Sabemos que o casal ele tem muito a agregar aqui na mesa, pois vive, né, o evangelho dentro e fora aí do púlpito, né? Um pastor, né, uma diaconisa que entenderam que o primeiro rebanho ele começa em casa, não é mesmo, Anderson? É isso. E nesse momento o espaço está aberto para vocês, tá? Para que vocês falem quem são, onde congrega e o que Deus colocou no coração de vocês, tá? Fica à vontade. Eu sou Ana Paula. Eu sou o Alex. E juntos somos casados para sempre. Amém. Vocês congregam aonde? Nós fazemos parte do Ministério Pison, Nilópolis, onde fomos consagrados a pastor, pelo nosso reverendo Vladimir Gustavo, que para mim é uma honra tê-lo como pastor. Pastora Simone tem sido referência para a gente. Aleluia. Né, e espelho. Né, se podemos aqui falar de casal referência, e esse casal se chama Vladimir Gustavo e Simone Freire. Então nós somos honrados por isso, fazer parte desse ministério. E estamos aqui hoje para falar um pouco do muito daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Né, falar de um relacionamento saudável, vivido dia a dia, com bastante enfrentamento, desafios, mais conquista do que desafios, porque Deus é fiel. Problemas tem muitos, mas as conquistas são imensuráveis. E do lado dessa mulher aí fica fácil. Pastor Alex foi uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu voltei, né? Como o Márcio fala que ele, quando ele estava em Nárnia, ele não conhecia Cristo. É verdade. E eu passei o meu momento de Nárnia. E quando eu retorno, o pastor Alex hoje, diácono na época, foi uma das primeiras pessoas, foi a primeira pessoa que apertou minha mão com a palavra: irmão, seja bem-vindo. E essa amizade perdura até hoje. Alex é um irmão, quebramos muita pedra junto, né? Hoje no Ministério Pison, onde a gente congrega.
né? Botamos muito entulho naquele altar, Meu Deus. batemos muita massa, Muita massa. mas tá lá. Tudo pra honra e glória do Senhor e gratidão pela tua vida. Amém. E a Ana Paula, vou te falar, cara, não tem palavra. Obreira Ana Paula, a gente fala obreira, né? Que ela é obreira lá, mas as pessoas conhecem ela como diaconisa. E agora? É verdade. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me portar? Né? Mas a Ana Paula, eu sou suspeito em falar dela, né? Falo de Ana Paula, é uma grande amiga, Amém, Jesus. onde seus filhos, Paloma e Pedro, né? Paloma, seja muito bem-vinda. A Paloma tá aqui também no bastidor, veio acompanhar os papais, os pais, Seja muito bem-vinda, tá, Paloma? né? Eu fico muito feliz e muito à vontade de falar sobre esse casal, né? E quando surgiu esse tema, não, Deus não titubeou em colocar eles nas nossas orações. Aí eu levo lá para nossa reunião, né, Márcio, de Verdade. alinhamento, Verdade. e na testificação do Senhor lá, o Senhor fala, é eles, e eles estão aqui para falar um pouquinho de família, ministério, que os dois juntos são essenciais. Um não pode caminhar sem o outro. Não é isso, Márcio? É isso. E o tema, hein, Anderson? O tema desse episódio, hein? É, rapaz, família, a base do ministério, É isso. né? Algo muito sério, né? É muito Família, sério, base do cara. ministério. E as pessoas, às vezes, não têm a noção da responsabilidade que é o ministério junto com a sua família. Entendi, É não, muito Jesus. fácil falar, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas, Senhor, não quero transcrever, não. Mas eu e minha casa servimos ao Senhor com excelência. E é isso que a gente busca. Excelência, fidelidade, santidade. E isso tudo está resumindo nesse casal aqui. É isso. É isso. Não é isso, meu irmão? É isso. E esse tema, né? Família, a base do ministério, porque hoje não falamos, né, de perfeição, mas falamos de prioridade. Porque família família, na verdade, não é um detalhe do ministério. Na verdade, é a base, né? A base dele, né? E antes de existir o ministério, Deus, né, criou a família, né, meu irmão? Então assim. Mas vamos para começar? Irmão, e também não existe ministério forte com família destruída. É né? isso. Também É não isso. existe altar firme com a casa em ruínas. Não é isso? É irmão? isso. É isso. Isso é só uma pincelada, Certo. tá? Do que vem por aí. Vamos Né? começar colocando uma pergunta aqui na mesa? Vambora. Vamos. Vambora? Vamos colocar uma pergunta aqui na mesa. Antes de vocês serem líderes em ministério, né? Vocês são maridos e esposa, né? Logo, em que momento vocês entenderam que o ministério começa dentro de casa? Pergunta que está na mesa aqui, para ambos se Responderem, posicionarem um né? pouquinho. Essa pergunta é interessante porque isso, no primeiro instante, não fez parte da nossa vida. Né? Nós temos 20 anos entre a igreja antiga e a igreja atual, Ministério Pison. São 12 anos de Ministério Pison, mas antes éramos de outra instituição. E isso não fazia parte do nosso relacionamento diário. Porque eu entendo que ministério, ele começa dentro da minha casa. Ministério é marido, mulher e pai e filhos. É isso. Então, se você consegue administrar isso com excelência, o restante é fácil. Porque uma coisa que eu sempre frisei na minha vida, e falo isso para os meus amigos, a minha casa ela tem que ser o melhor lugar do mundo. Porque se a minha casa não for o melhor lugar do mundo, não vale a pena viver. Não vale a pena se relacionar. Porque dentro da minha casa eu tenho que ter paz. E a paz que excede todo entendimento, é isso que a Bíblia diz. A paz que excede todo entendimento não começa na igreja. A paz que excede todo entendimento começa dentro da minha casa. No respeito com a minha esposa, no respeito com meus filhos, na comunhão diária, né, no relacionamento. E isso começou
antes do ministério. Então, o ministério hoje de um cristão que confessa Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que Ele é o cabeça, que Ele é que comanda, a nossa casa tem que estar em ordem. Porque se não está em ordem, tem alguma coisa errada. É isso. E você, minha irmã? Amém. Em 1 Timóteo diz que quem governa bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois alguém não sabe governar a sua casa. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja do Senhor? Então, quando nos convertemos, mais de 20 anos, tinha esse propósito. Não tem como você estar bem na igreja, né, se não está bem a sua casa. E quando as crianças são pequenas, é mais fácil de você manusear elas. Sim. De estar indo para a igreja, para a escola dominical. E ali eu vi que no começo foi difícil para mim, porque ele se converteu primeiro, né? Quando ele se converteu primeiro, depois que eu fui. Mas quando eu tive entendimento, lendo, porque muitas vezes a gente peca por não conhecer a palavra. Muitas vezes a gente vai só pelo que o pastor falou. Então, hoje não, né, há bastante tempo, eu tento, né, porque a gente não é perfeito. Sim. Eu tento ler e tento entender, porque a Bíblia é um dicionário para a gente, para a vida, para a gente pôr em prática. Só que muitas vezes a gente só ouve o que eu quero ouvir, só o que o Anderson disse, vou botar em prática. Mas será que o que ele ouve, a vida dele, não vai é buscar o que fundamento, para mim? né? Para ele deu certo, mas será que para mim vai dar certo? Então eu tento ler a Bíblia e seguir os mandamentos dela e seguir as ordenanças dela. Porque se a minha casa não está bem, a igreja não está bem. Não tem como. As duas coisas, como a Alex sempre fala, tem que andar junto. Tem que caminhar junto, é isso Tem aí. que caminhar. Não tem como. Não tem como ele estar no altar e está bem, e está ruim, e eu na igreja, linda e maravilhosa, falando com todo mundo. Não. Toda vez que sai de casa, tem que estar bem. Se acontecer alguma coisa em casa, eu falo para ele, vamos resolver agora. Né? Porque senão, como é que vai fluir no altar de Deus? Como é que vai fluir com as pessoas? Como é que eu vou abraçar aquela irmã se precisa se eu não estou bem? Então eu tenho que aprender a lidar com as situações e conciliar a minha casa com a igreja, tem que andar junto. Sim, sim. É importante a irmã falar, porque a gente vê muita coisa aí, né, cara? É. E que não pratique isso aí. Né? Na igreja é uma benção. Varoa, na igreja é uma benção. Irmão, mas quando vai em casa, discórdia, discussão. Que nós temos uma sátira, né, no meio evangélico, e essa sátira diz que o pai diz para a mãe, por que a gente não mora na igreja? Né? Por que a gente não mora na igreja, mãe? Porque aqui meu pai é uma benção. Aqui meu pai não fala palavrão, aqui meu pai não bate na senhora. Aqui meu pai cumprimenta todo mundo. Né? E isso hoje é algo tão corriqueiro no meio evangélico, porque se tornou normal ver líderes que batem suas esposas, ver líderes que espancam seus filhos, ver líderes que não respeitam a sua família, não estão em comunhão com os familiares e sobem no púlpito e pregam com a maior naturalidade. Né? Então isso é mais normal do que a gente pensa. Sim, sim. Mas Deus não está satisfeito com isso. Sim. Então, a nossa preocupação como igreja é falar isso que a Varoa falou, que a minha irmã falou, que isso que o pastor falou, entendeu? Porque, irmão, vai ficar até quando assim? Até quando você vai ficar assim? É isso, eu costumo falar. Entendeu? Fala, meu irmão. Não, eu costumo falar que a gente tem que vivenciar aquilo que a gente prega, né? E muitas das vezes, quando a gente fala vivenciar o que a gente prega, as pessoas pensam que é pregar em púlpito ou pregar em... Não, a nossa vivência, a nossa atitude, né? Nós estamos pregando. Porque até mesmo quieto nós estamos pregando. É isso. Entendeu? Então nós temos que ter esse entendimento, porque a gente tem que vivenciar, né, o que a gente prega.
Nós temos que ter esse cuidado, Importante. né? Isso é muito importante, né? Muito importante. E quando a gente fala de casamento, mas agora é uma visão minha, tá? Uma visão minha, tá? Quando a gente fala de casamento, juridicamente falando, o casamento ele é considerado como um contrato, né? Uhum. Mas assim, na palavra, nós temos o casamento como uma aliança, né? E a aliança, ela não tem ruptura. Tem né? início nem fim. Ela não tem início nem fim. Então, assim, ela realmente é a base, né, de qualquer ministério, tá? E, claro, nós vamos até ser confrontados, né? Ah, mas quem não tem uma família e exerce um ministério e tal, mas quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de família como um todo. Nós não estamos falando também só do casal, né? Porque tem gente que, né, mora com seus pais e tal. Nós estamos falando de família como um todo, tá? Mas, pastor, muitos líderes, eles ganham o mundo, mas perdem a família. Onde a igreja errou em normalizar esse desequilíbrio? Na verdade, a igreja não errou. Tudo está condicionado a nós. A igreja não errou. Nós somos a igreja. Eu até coloquei aqui uma referência e vou te dizer já. Pode procurar à vontade, pastor. Fica aí, fica à vontade. A resposta é assim. Esta é uma questão muito séria. A Bíblia nos ensina que o equilíbrio entre o serviço de Deus e o cuidado com a família é essencial. Em 1 Timóteo 3 diz, por exemplo, Paulo diz que o líder deve governar bem a sua própria casa. Pois quem não tem cuidado da família, como poderá cuidar da igreja? Isso é uma coisa muito séria. Muito sério. A gente acabou de falar sobre isso. É uma coisa muito séria. Como é que eu vou cuidar da igreja se eu não cuido da minha família? Como é que eu vou ser um líder reconhecido por um casal, por ser exemplo, né? Porque é uma coisa muito séria que eu vou falar aqui. Pode, tá? Irmão, pode ficar à vontade. Se eu não tenho o meu pastor e a minha pastora como referência, eu estou no lugar errado. Isso é muito sério. Porque eu jamais posso estar num lugar insatisfeito e muito menos falando mal da minha liderança. Sim. A minha liderança, ela tem que ser exemplo. E nós temos um exemplo, claro, dentro da nossa instituição Ministério Pison. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Isso aí. E hoje eu tenho essa convicção de que eu sou o Alex porque eu tenho a Ana Paula. Porque se eu não tivesse a Ana Paula, eu não seria esse Alex. Eu tenho certeza disso, absoluta. E dentro do meu ministério, eu não seria o Alex se eu não tivesse o reverendo Vladimir. Porque ele tem sido meu braço, tem sido meu auxiliador, tem sido meu companheiro, tem sido meu líder, verdadeiramente o meu líder, tem me ensinado muita coisa, porque eu era muito difícil. Meu apelido, antes de ser cristão, era criatura indesejável, CI. Isso foi mudando aos poucos, mudando, porque o meu exemplo é o meu pastor. Deus transforma, né, pastor? Deus transforma, né? Verdadeiramente Deus transforma. E aqui eu já preguei sobre isso e falo, aqui está um exemplo, né, do que Deus pode fazer, do que eu era, do que eu sou e do que eu pretendo ser. Eu não sou melhor do que ninguém, eu quero ser melhor para Cristo. Eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero passar e as pessoas falarem, ali vai um homem de Deus. Porque se não for esse o meu pensamento, eu estou fazendo a coisa errada. Né? Porque o meu alvo é estar bem com a minha família e chegar até Cristo. Porque se esse não for o alvo, não vale a pena. É isso, o interessante foi o que o pastor falou. Isso não acontece lá na nossa igreja não, tá? Mas foi bom o pastor ressaltar que a gente tem que se inspirar nos nossos líderes. É isso. Nossos líderes espirituais, que são nossos pastores. E, cara, e que você vê a nave reclamando, falando pra lá, falando pra cá, ó vida, ó céus, ó azar. Irmão, em nome de Jesus, pô. Então você tá no lugar errado, irmão. Se você não tem a quem se inspirar,
foi isso que o pastor muito bem trouxe na mesa. Jesus, como é que você vai levar o ensinamento para dentro de casa? O espelho para dentro de casa? Entendeu? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Cara, a gente como igreja, a gente tá aqui, a gente vem num podcast falar o direcionamento, dá uma cartilha, cara. Aqui tá a cartilha. Aí o atribulado e a atribulada vai lá e faz tudo errado, tudo ao contrário. Quer padecer, filho. Então foi muito bom, pastor, o senhor ter trazido essa explanação na mesa, porque as pessoas estão se identificando assim. Uhum. E tá normalizando as coisas. Tá errado. Tá errado. E a gente precisa de pessoas firmes, de pastores santificados, pastores fiéis, pastores que exortam também. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor, cara. E o que ele fala, e o que o pastor fala, tem que ter peso, tem que ter credibilidade. E não fala, não é por teu mal, não, pô. É por preocupação da sua vida, da vida do casal. Então, igreja do Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas que haja despertamento, que vocês prestem atenção mais nos seus líderes, né? Não tô falando de adoração não, tá? Não, ninguém aqui tá falando disso. Tô falando de adoração, Tá falando de porque referência. às vezes as pessoas gostam de deturpar, né? Referência, A gente tá oração, falando de né? referência. Então, se você tem uma boa referência, chama o seu pastor para conversar, chama a sua pastora para conversar. Pastor, tá acontecendo isso, isso e isso. Porque o problema passa a ser maior quando você valoriza mais ele do que a solução. E a solução às vezes está no altar. Pastor, pô, tá acontecendo isso, isso e isso. O pastor não quer saber da sua vida, não. Quer saber da sua vida, não. Ele quer saber da sua vida como ovelha, como servo. E o que se ele puder direcionar, ajudar, claro. Às vezes ficam calados e as coisas vão ficando, né, pastor? Vão ficando, vão crescendo, vai crescendo, aí daqui a pouco fica incontrolável. Aí a separação. O senhor se alegra com isso? Nunca. E vai para dentro do lar, né? Consequentemente, vai para dentro do lar, porque a frustração dentro da igreja, né? Não consegue resolver os seus problemas e não consegue dividir também o relacionamento familiar na intimidade, na maioria das vezes, com o seu cônjuge, porque está com problema dentro da igreja, dentro da instituição, não consegue resolver, consequentemente, atinge a igreja. A gente sempre conversa sobre isso. A gente tem N problemas, né? Dia a dia, secular, trabalho. Eu tenho 2 trabalhos, eu tenho 2 empregos. Antes de nós abrirmos a nossa empresa, nós já trabalhávamos para uma prestadora de serviço. E com muita dificuldade, óbvio, né? Hoje a gente tem conquistado algumas coisas, mas seguindo o que a Bíblia diz, com o suor do nosso rosto. Nada vem fácil, né? E consequentemente a isso, as pessoas estão se deixando levar, deixando as coisas entrarem dentro das suas casas, né? Eu, como tenho 2, tenho os funcionários, tenho a quantidade de serviços, muitas das vezes bastante elevado, né? E agora com a responsabilidade do ministério, eu sempre digo que lá na nossa igreja não pode subir no púlpito e pregar qualquer coisa, porque todos que estão sentados lá são bacharéis, inclusive quem está na tribo, não só quem está lá como pastor, mas quem está também na nave da igreja, assim como o senhor, né? Eu falo o seguinte, quando eu entro na minha casa, fica tudo lá fora. Esse é o X da questão. Tudo, literalmente tudo. Ela chega e fala, tá acontecendo alguma coisa? Eu falo, tá tudo bem, eu resolvo. 12/8. Eu resolvo. 12/8. É exatamente isso. Essa é a questão. O senhor está entrando aí numa seara que é muito importante pontuar. Porque
grandes problemas, né, que a família se encontra é quando nós pegamos os nossos problemas diários e colocamos dentro de casa. É claro que a nossa casa é um local que, né, nós temos que conversar, né, com as nossas, né, esposas, nós temos que conversar, mas nós temos também que ter esse despertamento do que nós vamos trazer, né, dos problemas que nós vamos trazer. O que nós vamos causar? A necessidade, né? Então nós temos que ter essa atenção, né? Para a gente não despertar isso aí. Como a diaconisa falou, a casa em si, né? A família, ela tem que estar bem. Você imagina, Anderson, eu chegar na minha casa chateado porque o funcionário pintou o carro e deixou escorrer a tinta e eu vou ter que comprar novamente outro verniz ou outra tinta. O que elas ou o Pedro tem a ver com isso? É isso aí. Sabedoria. Isso vai me trazer um transtorno lá no meu trabalho. Mas na minha casa, não. Na minha casa é lugar de paz. É isso aí. Na minha casa é lugar de tranquilidade. Quando a gente traz essa explanação anterior, que o senhor muito bem levantou, né? Porque para se ter o espelho da liderança, o pastor, gente, é muito, muito importante a gente ressaltar aqui. O pastor, ele não é dono da verdade. Ele é referência porque carrega a verdade, que é a Bíblia. Ele estuda a Bíblia. Então, ele não vai fazer nada que não vai edificar a sua vida. Não vai edificar a sua família. Entendeu? Eu só quis testificar isso aí para não ficar um negócio muito distorcido, né? Ah, você está endeusando o pastor? Não. Se o Senhor escolheu, aqui, ó, referência, ele carrega a referência do Senhor. Então, gente, tá nessa situação, não leva para sua esposa, não leva para o seu esposo. Chama a sua liderança para conversar. Fala, ó, tô passando por isso, não tô conseguindo, eu chego em casa e eu explodo. Vou te contar que não tem nada com isso. Para analisar. É isso. Mas verdade, consequentemente, atingiu meus filhos, que já têm os seus afazeres, têm as suas coisas do dia a dia, né? Ela com a sua faculdade tem que estudar, tem que passar, tem que se formar. O Pedro da mesma maneira, né? E ela com o dia a dia, porque o pior serviço do mundo é o serviço da mulher. Quem não consegue entender isso, para mim é louco, né? Eu não consigo entender alguém que acaba de lavar, daqui a pouco tem que lavar de novo, acaba de passar, daqui a pouco tem que passar de novo, tem que cuidar de mim, porque eu sou chato. Eu chego, ela já vai trazer a comida, já vai trazer o café, né? Mas, para nós, isso é muito satisfatório. Eu servi-la e ela me servir. A gente chegou a esse entendimento. Ah, porque eu boto a comida dele? Ah, a gente tem amigos que entram em conflito por causa disso. Mas para nós é normal. Né? Se ela me pede 1, eu dou 1 milhão se eu tiver. Porque eu sei o valor que ela tem. Nós já passamos necessidade junto. Tinha dia que tinha arroz, não tinha tempero para colocar no arroz. Minha filha é para a igreja rasgada. Nem todo dia é dia de sol, né? Entendeu? Então, se ela me pede 1, eu tiver 1 milhão, eu dou 1 milhão com a maior satisfação no mundo. Se eu tiver 10 milhões, eu vou dar 10 milhões. Porque é isso que ela merece. Ela merece o mundo inteiro. Se eu tivesse, eu daria. Eu daria a vida pela minha mulher. Entendeu? Por quê? Eu casei para isso. Minha família é toda separada. Tenho 5 irmãos minha mãe tem, todos são separados. E quando eu casei, eu recebi uma proposta. Te dou um carro 0 para você não casar. Pode escolher a marca. E eu falei, não, eu quero casar. Só que eu vou ser diferente. Eu vou casar para ficar casado. E eu tinha 21 e ela tinha 20. A gente não tinha experiência nenhuma. Né? Que benção, hein? E aí Jesus entrou. Depois de 3 anos, Jesus entrou. Não tem muito tempo, né? Um tem 30, outro tem 28, né? 55, 35 anos de casado. Graças a Deus. Né? E legal, cara. Muito... Se não fosse o Senhor, meu irmão, se o Senhor não tiver num negócio, não flui. Mas é isso que a gente tem que falar, uma referência. É isso. Entendeu? A preocupação. Imagina se o senhor chega em casa, depois de um dia de trabalho trabalhoso, árduo, estressante, descontasse tudo na sua esposa. E suas ovelhas? Qual é o conteúdo? Qual é
a essência que o senhor ia deixar transpassar para ela. O exemplo. Arrasta. É o exemplo. É isso. É o exemplo do que eu quero ser. Entendeu? É o exemplo do que eu represento. É isso, meu irmão. Porque quando eu tô lá com o microfone na mão, Olha ali. eu sou um referencial de Cristo. Pregando o evangelho, eu sou um referencial de Cristo. E eu aprendi que eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu não posso dizer algo para você que eu não faça. Sim. Né? Porque a sociedade nos conhece. A amizade é grande. Né? E com certeza alguém vai apontar e vai falar, ah lá, tá pregando o que não vive. E eu tenho muito cuidado com isso. É isso. Agora, pode falar, minha irmã. Rapidinho. Ele sempre fala, né? Chega em casa, ele não quer me passar nada, para não nos preocupar, né? Mas às vezes, como a gente se conhece muito, é nítido na fisionomia dele que tem alguma coisa errada. É verdade. Às vezes eu falo para ele, pergunto a ele, aconteceu alguma coisa? E quando ele fala, mas vai estar tudo certo, eu vou pro joelho orar. Não precisa me falar. Mas a oração move o coração de Deus. Isso. Melhor E a arma que oração nós chega temos. lá e o Senhor vai ajudar ele. Não que ele não ore. Sim. Mas eu sei que ele está preocupado. Não tem como esconder de mim. E fica pior quando ele não fala. Que aquilo vai me deixando mais preocupado. Então, quando ele fala, só ora. Eu vou pro joelho, vou pro quarto, entro em propósito e oro ao Senhor. Para ajudar e fortalecer ele a cada amanhecer. Porque a irmã sente, porque é uma só carne, né? Ela já conseguiu identificar que a metade dela tá sofrendo, tá doendo. Quando eu abraço ele, meu coração arde quando ele tá preocupado. E a oração tem muito dos seus efeitos, né? É isso. A oração é incrível. arma, né? A oração é incrível. Márcio, a Jaconisa tá muito quietinha. Ela não é quietinha assim não, viu, gente? Eu sou. Ela não é quente assim não. Ela fala na mansidão assim, mas rapaz... Minha irmã, Ana Paula, qual é o maior desafio de ser esposa de pastor? E, ao mesmo tempo, manter sua identidade, fé e saúde emocional. Olha, mais de 20 anos que a gente tá no evangelho, né? E logo assim que aceitamos Jesus, ele aceitou primeiro, depois eu fui por causa dele, né? O Senhor nos entregou a profecia onde ele ia ser pastor. Então eu tô sendo moldada pelo Senhor desde que eu entrei para a igreja. Aos poucos, né? Conforme o Senhor quer, eu era mais agitada, mais nervosa, e ali o Senhor foi me moldando aos poucos. Então, a única vez que eu me senti com a minha saúde emocional abalada foi quando meu pastor falou que eu ungi ele. Foi um mês de sofrimento. Um mês eu orando, porque tinha horas que eu não acreditava que iria acontecer, porque eram mais de 20 anos esperando. E eu sempre orei ao Senhor e falei para o Senhor, só que aconteça quando a gente estiver pronto. Porque eu sei que a gente nunca está pronto. Mas que a gente esteja pronto para receber o que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque eu sei que não é só Ele que vai ser ungido. Eu estou do lado dele. Né? Porque a gente não foi ungida para andar atrás. Foi ungida para andar do lado, lado a lado. É isso aí. Então, eu só tive a minha saúde emocional abalada nesse um mês. E depois eu sabia que o Senhor queria. Então, eu só dei procedência, né, do que eu já estava sendo trabalhada pelo Senhor. Muitas pessoas que veio até mim falando, agora você vai ter que mudar, agora você vai ter que se posicionar mais, porque você é esposa de pastor, você não pode falar alto, você tem que ser mais branda, tem que amar mais. Amar eu sei que eu tenho, mas eu sou eu. Sim. Eu tenho que honrar o Senhor e a Ele. Sim. Mas eu não tenho que mudar conforme as pessoas querem que eu mude. A sua essência você carrega dele sendo antes pastor e depois... E se chegou agora é porque o Senhor achou que eu estava pronta. Porque se eu não tivesse, ele tinha me amassado mais e mais. Até porque o Senhor já sabia desde ele, do ventre da mãe dele. Que ele seria. Entendeu? Uma coisa interessante, né, que me converti na Assembleia de Deus da França Leite, pastor Lorival. Eita glória, pastor Lorival. Muito benção. Saudade dele. E lá nós fomos
obreiros, diáconos, presbítero e evangelista. E aí veio a consagração, a pastor, ele me chamou. Ó, vou consagrar você, fulano, beltrano, ciclano. Falei, não, eu não, pastor. Mas por que, Alex? Porque eu só vou ser consagrado a pastor depois que eu fizer o seminário. Né? Todos os outros foram. Né? Uns exercem o pastoreio e outros não. Né? Mas eu não fui. Eu falei que não estava na época. Deus não tinha falado comigo. Né? Não só não ia pela emoção. Né? Eu queria realmente fazer o seminário, eu queria aprender mais de Deus. E assim foi. E foi no momento do Senhor. Na hora do Senhor. Né? Talvez se fosse naquela época, né, eu não estaria aqui. A gente não sabe. Eu tinha outro pensamento. A minha atitude era totalmente diferente. Entendeu? Então a gente não sabe. O que eu faço, como a gente já acabou de falar ali na reunião anterior, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã tu entenderá. Então Verdade. hoje a gente entende o tempo. Né? Tudo está no controle do Senhor. Os céus e a terra. Antes de nós estarmos aqui, ele já chamava pelo nome, no ventre da nossa mãe. Então, quando a gente tem esse entendimento, foi falado ontem na escola, na Bíblia Dominical, quando a gente tem esse entendimento do poder que Deus tem, que tudo isso aqui está no controle dele, é tudo na hora dele, os dias bons e os dias maus virão, com certeza, né? O diferencial é como vamos enfrentá-los, como vamos reagir diante de uma adversidade, né? É que Deus faz essas coisas. E hoje, no momento dele, a gente foi consagrado e espero eu que nunca venha desonrar a Cristo e nem a minha família. Amém. Esse é o meu intuito. É bom o senhor falar porque, né? Assim como a conversão é diária, o teu ministério também tem que estar alicerçado diariamente, tem que estar sendo alimentado diariamente. Verdade. Foi isso que a irmã falou, né? Sobre a fé e a saúde emocional. Ela estando bem, irmão, E quando... o pastor vai dar cambalhota e tudo, véio, no altar, vai não, Márcio? Com certeza. Não, com certeza. E quando a irmã falou aqui sobre, primeiramente, honrar, né, ao Senhor, Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então é muito importante quando a gente tem uma família alicerçada na fé, né? Sabemos que intempéries vão aparecer, tribulações vão aparecer, mas no final, tudo, Deus coloca tudo no seu lugar. Tá tudo no controle dele, como o senhor falou. Não é mesmo, Anderson? É isso, meu irmão, é isso. E Márcio, mas tem mais uma pergunta, não temos? Tem. Pastor. Tem mais algumas, né? Vamos lá. Pastor, como proteger o casamento quando a pressão do ministério, das pessoas e das expectativas da igreja tentam entrar dentro do lar? Olha isso. Uma pergunta dessa causa uma resposta errada, Sim. né? Causa um transtorno emocional muito grande. Então a resposta é: proteger o casamento nesse contexto exige intencionalidade e fundamento na palavra. Efésios 5, 22 e 23 nos lembra que o casamento é um reflexo do amor de Cristo pela igreja. O marido e a esposa devem priorizar o compromisso um para com o outro, antes das demandas externas. Além disso, Mateus 11, 28, Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. O casal precisa de um momento a sós, de descanso, oração, diálogo. Quando o foco está em Cristo, a casa se mantém firme. Todas as nossas perguntas e respostas vai sempre convergir para Cristo. Sim. Porque Cristo é o cabeça, né? Todas as nossas respostas vão convergir para Cristo. E a saúde, principalmente da família, está relacionada a um contexto geral. Não é algo específico, é um contexto geral. Né? Como levantar, tomar café, almoçar, tomar o café da tarde, jantar, se preparar para dormir. É exatamente isso. É o dia a dia, com compromisso, né? Principalmente com a família, em oração,
em busca do Senhor, mas o mais importante, da comunhão dentro de casa. Nós adotamos uma regra de que todo aniversário de casamento a gente viaja, para ter um momento nosso, né? Hoje as crianças estão aí, não são mais crianças, né? É isso que eu ia falar. Mas pra gente vai ser sempre, né? 30, 40, 50, vai ser sempre criança. Os pais, a Né? mãe, Porque- então. 50 já, Paulo? Que isso? Paloma já tá com 30, Pedro com 23, né? Então, para nós, o nosso referencial são os nossos filhos. Né? Verdade. Nossos filhos é que podem dizer quem somos nós. E se a Paloma tivesse espaço, Meu ela Deus. iria falar sobre a prioridade dela. Ela fala que ela tem que ter alguém que seja melhor que o pai dela, porque o patamar dela é muito alto. Isso é a palavra da minha filha. Então, quando você ouve isso de um filho, Tá no caminho certo, né? está no caminho certo, né? É isso. Está no caminho certo. E nós adotamos essa regra de nos relacionarmos abertamente, nosso relacionamento com nossos filhos, e a gente senta, a gente brinca. A gente brinca o dia inteiro. É um brincando com o outro o dia inteiro. Eu perturbo ela o dia inteiro. Aí fica a Paloma botando pilha, o Pedro botando pilha, entendeu? E isso preenche o nosso lar com alegria. E os problemas tem um montão. Ninguém aqui é perfeito. Um casal perfeito. Não. Negativo. Tá longe disso acontecer. A melhor coisa é você estar no ambiente que você quer estar, né? E a estratégia, Vaso, parabéns, né? O meu lar também é um pouquinho parecido, né? Apesar da gente ser bastante sério na hora que tem que ser, mas é assim que eu também ajo com a minha família, né? Conheço a família do Márcio desde Mille, né? Nós somos amigos de infância e conhecemos o Márcio me conheceu namorando com a Jane e eu conheci o Márcio namorando com a Michele. Eita. Então, a gente teve essa trajetória até hoje aí e a gente presenciou como é conduzido. Não é isso, Márcio? É verdade, mas muito interessante o que foi falado aqui na mesa, porque a palavra vai dizer, né? Ensina o teu filho o caminho que se deve andar e quando crescer ele não se desviará dele, né? E eu lembro, Paulo, um dia que nós fomos para um café, né? Foi até um aniversário, e eu lembro que na saída ficamos ali do lado de fora aguardando, algumas pessoas chamando o Uber, né? E eu aguardando ali, e quando eu vi, a Paloma estava evangelizando. Eita. Ali naquele... eu esqueci qual é o nome do café ali, mas foi ali no café, foi um aniversário, um grupo, né, de amigos ali, né, de adolescente não, jovens, né, e a Paloma estava evangelizando. Então, assim, é muito, muito interessante, né, quando a gente, né, vem ensinando e vê que é gratificante. Amém, Jesus. Quando a gente vê que nossos filhos estão no caminho que assim a gente desejou para esse mundo, né? É isso. Nós estamos num mundo, né, hoje onde há um pouco de inversão de valores, né? E assim, a gente segue pautado no que a palavra assim nos demanda. Então assim, a gente realmente, como eu falei, todos nós temos os nossos desvios, temos os nossos erros, mas a gente sempre está lendo e voltando aqui para a palavra, né? Porque a palavra é tudo, né, pastor? A palavra. A palavra. Estamos fundamentados nela, né? É isso aí. É a palavra. E vale Tudo ressaltar. vem dela. É isso aí, pastor. E vale ressaltar que quando terminar o programa, a Paloma já emagreceu 33 quilos. Porque o que ela chora. Ela tá uns 3 quilos, não precisa nem fazer dieta, filha. Só vir pro podcast, velho. Para nós é uma benção, né, cara? Paloma e Pedro, Pô, Pedrão. não tem palavras para falar dos meus filhos. Pedrão também tem Tem responsabilidade No lá ministério também lá. no Ministério de Sonorização, né? Faz parte do Ministério do Sonoplastia. Louvor, Mídia e o também som. dos jovens. Da mídia. Então, o Pedro também é bem ativo. Pastor, irmã Ana Paula, diaconisa Ana Paula.
gratificante, né? Saber um pouquinho da história de vocês, né? Temos muito... Só estamos na metade, né, Márcio? Vamos Só que estamos na vamos. metade. Direcionar aqui uma pergunta ao pastor. Pastor, é errado colocar trabalho, ministério ou igreja na frente da família quando a intenção é servir a Deus? É errado. Se a pergunta é direta, eu falo que é errado. Tá? A resposta é: a intenção de servir a Deus é nobre, mas a Bíblia nos alerta, a fé se expressa primeiramente no lar. Nada do que já não falamos aqui, né? 1 Timóteo 5,8 diz que quem não cuida dos seus nega a fé e é pior do que o descrente. Olha o que Deus escreveu. Olha o que Deus escreveu. É pior do que o descrente. É pior daquele que blasfema. Porque se eu conheço e nego essa palavra, olha como que Deus me classifica. Não adianta nada orar, tá? Não adianta nada buscar se você não exerce o que você prega. Nada do que nós já não falamos aqui. Isso aí, a verdade. Não passa desse teto. Não aqui. passa do teto. Não passa do teto. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E a Bíblia vai dizer isso. Naquele grande dia, Jesus vai falar o quê? Aparta-te de mim, maldito, não porque eu não vos Não te conheço. É por causa dessa hora. Sim. Entendeu? Quando eu nego a palavra. Quando eu nego a palavra. Quando eu não vivo a palavra. Quando eu não confio na palavra. Quando eu não exerço a palavra. Por isso é errado. Primeiro, a casa. Jesus falou o quê? A Bíblia falou o quê? Os casados cuidam de quem? Da igreja? Os casados cuidam da casa. Primeiro, a minha casa. Cristo é o cabeça. Isso é inegável. É irrevogável isso. Cristo jamais vai se deixar colocar por segundo. Cristo é o primeiro. E depois a família. Consequentemente, a igreja. É um paralelo. Eu vejo igreja e ministério como um paralelo. Os dois têm que andar de comum acordo. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Não só no momento que eu estou no púlpito pregando, mas também quando eu entro na igreja. É a paz do Senhor, é o compromisso em saber que as coisas vão correr conforme tem que ser, porque o culto ele não começa lá no púlpito, começa lá fora, né? Então, antes de eu chegar na igreja, eu já estava na minha casa. E se eu saio da minha casa com problema... É o que a gente costuma falar aqui, né? Para analisar. É verdade. É um contexto geral. Né? É algo imensurável. Não tem como definir, não, ou separar. Não tem. Se eu sair da minha casa mal, consequentemente, cheguei dentro do ministério, as coisas não vão andar bem. Então, por isso, é errado. E nós temos, Pode falar. e nós temos que entender esse conjunto, né? É muito interessante o que o senhor acabou de falar agora. O conjunto, quando a gente fala de culto, né? Cultuar ao Senhor, é muito interessante porque o senhor já se prepara antes, né? Só que é um conjunto como um todo, né? Desde quem está na recepção, né? Agradecendo a vinda daqueles que estão ali, né? Dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Desde dos louvores, né? Todo o pessoal da mídia, do som, né? É um conjunto. É um conjunto. Então, assim, é muito interessante o que o senhor falou agora, onde todo mundo tem que ter essa interação, esse entendimento, né, Anderson? É isso, pastor. Pastor Alex, diaconisa Ana Paula. Às vezes as perguntas parecem óbvias, né? A gente estava até conversando na nossa última reunião de alinhamento, quando o Márcio que faz o roteiro e tal, quando formalizou as perguntas, mas pastor, é errado trabalho, ministério ou igreja na frente da família? A gente sabe que é. Mas o Senhor deu a explicação de que é errado, mas deu a explicação pautada na palavra. Né? Nossa preocupação é isso aí. Não ferir os princípios.
os princípios estão sendo perdidos aí, né? Então a nossa preocupação como igreja é isso aí. É trazer, não é isso, Márcio? A nossa preocupação, né, não só nossa, porque assim, é o que nós temos visto, né? O que nós temos visto, né? A internet, a mídia, a televisão em si, essa rapidez com que as coisas acontecem e com que a informação chega para a gente hoje, né? Então a gente consegue ter um acesso muito maior daquilo que está acontecendo, não só aqui, mas como está acontecendo no mundo, né? Então a gente consegue ver o que está acontecendo, por isso as perguntas aqui, né? Pautada, né? E vou botar uma pergunta aqui na mesa para ambos. Agora para ambos. Para a Diaconisa poder falar um pouco, né? A Paula tá travada. Vamos lá. Quando a Bíblia fala que a família é prioridade, o que isso significa na prática? Ou seja, na rotina de hoje? Olha só, eu escutei uma vez um pastor falando que a esposa dele tinha perdido a avó. E ele tinha um congresso para ministrar a palavra. E ele decidiu ficar com a esposa dele. Ele decidiu ficar com ela e cuidar dela. Eu acho que eu acho que vai ter vezes que o Senhor vai mandar a gente ficar e tem vezes que vai mandar a gente ir. Como é que a gente vai saber disso? Orando. O meu segredo é a oração. A oração move o coração de Deus. Então, para mim saber o que eu tenho que fazer, eu vou orar. Ele soube na hora que ele tinha que ficar com a esposa e guardar e estar com ela. Mas vai ter horas que o Senhor vai falar, vai e deixa que eu cuido dela. Como é que eu vou saber disso? Na oração. Então, o meu segredo é orar e pedir discernimento a Deus, para me saber na hora de ficar e na hora de agir. É isso. E aí, pastor Dom? Como já foi dito, né, em Josué 24:15, eu e minha casa declaramos e servimos ao Senhor. Isso envolve priorizar momento de oração, estudo da palavra, refeição juntos, conversa significativa na presenças e no momento, um para com o outro, né? Nós entendemos que não há rotina. Na vida do cristão hoje, né, como Márcio falou, como você já falou, né, a globalização, a velocidade das informações não nos permite hoje ter rotina. Cada dia é uma coisa nova. E lá na empresa tem uma coisa interessante. A minha oração é: Senhor, envia os clientes? Sim, eu não sou hipócrita. Mas a minha oração tem sido: Senhor, envia o necessitado. Lá tem sido verdadeiramente um hospital. Até porque lá não tem um dia que não tem oração. A minha esposa vai todo dia orar. Amém. Chova ou faça sol, ela está lá todo dia em oração. Todos os dias. Isso é uma coisa para nós normal. E as pessoas que chegam lá pedindo oração. Quase toda semana tem 2, 3 lá com necessidade, né? Lá tem sido um hospital, verdadeiramente tem sido um hospital. Lá a gente tem abençoado vidas, né? A gente não está aqui se exaltando nem se engrandecendo. O Senhor tem que ser glorificado em todo o tempo. Está fazendo o ID, né? O que importa é que eu diminua e ele cresça. Amém. Porque eu sei buscar em primeiro lugar onde Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é? A gente fala entre a gente, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Nossa parte. O importante é só isso. É isso, é fazer a nossa parte, não é isso, Márcio? É isso. A gente bate nessa tecla. A gente chega até a ser repetitivo nos programas. Mas, cara, faz a sua parte. Só isso. É isso que o pastor tá falando, né? Lá, essa semana teve alguém lá, né? A gente não precisa falar aqui, citar para que a gente não seja exaltado, Isso, nem muito não. menos constranger ninguém. Não, Isso. claro. O irmão da nossa igreja estava com necessidade de emprego, né? Nós oramos, abençoamos o irmão, não despedimos o irmão de mão vazia e, consequentemente, com as amizades que a gente tem, o irmão já está trabalhando. Amém, Jesus. Né? Falamos com ele na igreja ontem, ele está super satisfeito, porque Deus abriu a porta através da nossa vida.
Porque foi para isso que nós estamos aqui. Se nós não estamos aqui para servir, não servimos para nada. Nada. Título de pastor não vai me levar ao céu. Quando Jesus me chamar, ele vai me chamar pelo nome. E sobrenome? Não vai me chamar pelo meu título. E vai mostrar minhas obras. E lá, o Senhor sabe quem eu sou. Sabe o que eu represento. E eu não posso olhar para trás. Então, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. As pessoas buscam um galardão em vez de salvação. E a salvação vem bem antes do que o galardão. Né? O pastor tá dando um ensinamento, tá trazendo um ensinamento no profundo aqui que foi falado sobre galardão e sobre salvação acho que no último episódio, não foi? Foi falado, tempos, né? foi falado, fim dos tempos. E, foi falado até da pedrinha branca. E o pastor tá trazendo aqui uma visão no profundo da palavra que é importante ser dita. As pessoas às vezes buscam um galardão. Eu vou me exaltar porque eu fiz isso, porque Deus está vendo. No início a gente conversa. A gente teve até uma conversa, eu e o pastor, um dia desse, né? Porque tem mais um jargão evangélico, né? Para mim isso é negligenciar a palavra. Tem um jargão evangélico que diz que quando você vê o irmão na prova, muitas das vezes você não pode entrar na prova do irmão porque a prova passa para você. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Quero deixar isso bem registrado. Isso é mentira do diabo. Deus, ele claramente na palavra diz que aquele que pode fazer e não faz está pecando. Amém, Jesus. Deus, para analisar. Quem tem que tratar é o Para Senhor. para analisar. O poder que Deus tem. Quem tem que tratar o Senhor é Deus. Deus. Então é isso. Irmão, faz a sua parte. Para analisar. O poder que Deus tem, Deus vai se limitar porque eu vou te ajudar e por isso ele vai imputar sobre a minha vida alguma coisa ou vai mudar o que Deus tem a fazer na sua vida porque eu estou te ajudando? Para analisar. Então eu tenho isso comigo. Verdade. Isso não faz parte da minha vida. Porque está na prova eu não posso ajudar? Não. Aquele que pode fazer e não faz, está pecando. Então, se o irmão está na prova, e foi Deus que colocou, é com ele, Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. E a Bíblia é clara, abençoarei quem? Os que te abençoarem. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente está fazendo a coisa errada. Pastor, até uma atitude mal resolvida ou sem ação pode acabar com a vida daquele irmão. Eu tô falando de religião não, tá? É isso. Tô falando de vida. De vida. Né? Porque foi para isso que Deus nos colocou aqui. Que a vida do irmão para Cristo é mais importante do que os princípios. O preço do pecado, ele vai se entender com Deus. Até porque todos que Jesus curou, 1% era cristão, né? É isso. 1% era seguidor de Cristo. A gente está falando de religião jamais. Não, ninguém está falando de religião. De vida, independente. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por uma prova, se você vai buscar uma igreja, vai buscar... Pastor Alex, está passando na rua? Chama. Pastor, estou passando por isso. Que vão chamar. O senhor consegue me ajudar? Mulher não. O senhor consegue? Pode ter certeza, meu irmão. Uma palavra, rema, que vai edificar a sua vida, ele vai ter. Exatamente. Né? Então as pessoas ficam muito retidas dentro do templo. Fica muito retido dentro do templo. E a gente volta lá atrás. Eu sou crente na igreja. É isso. Eu sou crente na igreja. Na igreja, na rua não. Na rua não. Na aí rua eu acaba sou o culto, o João, o Pedro, o Marco. Aí acaba o culto. Em nome de Jesus, varão. Tu vê ali caído ali, você não vai estender a mão, irmão. Senta e conversa, porque tá sujo. Eu não vou sentar, eu vou me sujar também. Pô, em nome de Jesus, irmão. E briga de marido e mulher não se mete a colher. O varão tá arregaçando a menina lá, rapaz. No tapa, filho. E você não vai se meter, você vai deixar. Entra na frente. Não é pra brigar não, tá, gente?
Entra na frente. É isso. Segura, meu irmão, vem aqui. Jesus te ama. A mansidão. Às vezes você não precisa gritar para ser ouvido, não, viu? Quase sempre você não precisa gritar para ser ouvido. Verdade. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para mim. E a pessoa volta e vai refletir. E vai refletir no que tá fazendo, meu irmão. Exatamente isso. Aí, de repente, através de uma atitude bem feita, salva um lar, salva uma família. Entendeu? Então é disso que a gente tá falando. Não é isso, pastor? Se eu Exatamente. falei alguma coisa a mais do que da preocupação de Cristo com a vida do filho, o senhor me corrige. Não, ele morreu na cruz por quem? Por nós. Sem olhar a nossa crença, sem olhar a cor da pele, a nossa estatura, né? A nossa intelectualidade, né? Ele morreu por todos. E vista que um ladrão nunca tinha orado, nunca tinha buscado a presença dele, e naquele exato momento ele fala pro ladrão: hoje mesmo Estará no paraíso. nunca orou, nunca jejuou, nunca buscou a Cristo. Mas Deus não despreza um coração contrito e aquebrantado. Não, Esse cuidado que nós temos que ter. é isso, o senhor não olhou Isso pra- mostra que a religiosidade não vai nos levar ao céu. O maior exemplo que Cristo deu na cruz. Não vai nos levar ao céu. O que nos leva ao céu é um coração contrito e aquebrantado, porque ele conhece a intenção do coração. Então não adianta nada eu falar bonito aqui, os senhores, minha esposa, e sairmos daqui não sermos nada disso que acabamos de apresentar aqui. É. Porque para ele não vale de nada, né? Isso deixa claro, né, para os meus irmãos e minhas irmãs que estão nos vendo e nos ouvindo, que o tempo é agora, né? O tempo é agora. O tempo não passou, né? Ainda dá tempo para abrir, né, o seu coração para Cristo, tá? Para olhar para Cristo e se entregar para Ele. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta, o livro de Apocalipse, né, vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. Então, assim, a todo momento, né, nós podemos abrir a porta do nosso coração para Cristo, não é mesmo, pastor? É verdade. Né? Pastor, o que o senhor diria para líderes que têm autoridade no altar, mas não conseguem liderar o próprio lar? Ai, isso vai doer, irmão. Claro. Isso vai doer. Vamos falar na Bíblia. Essencialmente lembrar que Jesus ensinou em Lucas 4,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? A autoridade no altar, sem liderança na casa, é um sinal de hipocrisia. Né? Isso vai mexer com muitos líderes que Deus vai direcionar a estar assistindo a esse podcast, porque o mundo está de cabeça para baixo. Né? Graças a Deus, na nossa instituição, a nossa liderança ele é radical com isso. Né? E tem que ser, porque, principalmente no púlpito, nós que estamos ali, né, todos os pastores, literalmente têm a sua vida no altar. Porque se não tiver, não estão ali. Nosso pastor não tem acordo, não tem jeitinho, não tem colega. Aqui está um exemplo. A gente tem um relacionamento e eu estou 20 anos com ele. Eu fui consagrado a pastor agora. Então eu posso falar como exemplo. Né? Liderança que não consegue liderar o seu lar é algo muito sério.
Porque aquilo que nós já dissemos, na igreja eu sou uma bênção, em casa eu sou um desastre, ou uma catástrofe, né? Lares destruídos, lares em decomposição, só para manter o status do ministério, só para manter o status de ser pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou pai. Antes de ser pastor, eu sou marido. Antes de ser pastor, eu sou filho. Antes de ser pastor, eu sou irmão. Antes de ser pastor, eu sou colega. Antes de ser pastor, eu sou amigo. Então, isso é muito sério, né? O exemplo vem do entorno. Vamos tirar aqui um exemplo claro. O senhor sabe muito bem disso. Quando alguém passa para a instituição militar, a sindicância é feita onde? Na igreja ou na sua vizinhança? Na vizinhança. Então isso responde tudo. Eu tenho que ser alguém referencial na minha vizinhança. Pesquisa social, né, Matheus? Eu tenho que ser alguém diferente na minha casa. Eu tenho que ser alguém melhor na minha família. Eu tenho que ser alguém melhor com os meus familiares. Porque é isso que importa, né? Não só no ministério, né? O ministério é algo de excelência, é algo prioridade, né? Mas eu tenho que ser exemplo no meu âmbito familiar, no meu âmbito de amizade, no meu relacionamento com o meu trabalho, com meus funcionários, com meus amigos, né? Porque eles é que dizem quem eu sou. É isso aí. Cristo é minha testemunha, mas eles dizem que eu sou. As atitudes. As atitudes vão dizer tudo, né? Então não adianta nada. Que vantagem tem? Como a gente já disse. Aonde isso vai me levar? Se meu alvo não é Cristo? Então é uma hipocrisia sem tamanho. Não tem como aceitar, nem ter um parâmetro, uma base para isso. Porque se o camarada não leva a vida dele, primeira vida, que é a família, a prioridade dele é a família, como é que ele vai levar o ministério? Né? Então, como a pergunta, é literalmente uma hipocrisia. Primeiro eu cuido do ao redor. Depois eu cuido do ministério. Certíssimo. Sem mais. Sem mais. É isso. É simples, né? Simples. Acho que o segredo é nossa Bíblia. Diaconisa Ana Paula. Fazer uma pergunta para minha irmã. Como criar filhos em um mundo tão confuso sem perder o relacionamento com eles? A gente já falou isso antes, né? Em Provérbios. Ensina seu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar dele. E lá em casa a gente tem muita conversa, muito diálogo o tempo todo. A gente tem comunhão na mesa, muitos têm mesa em casa e não usa, né? Eu tenho conhecidos que têm mesa, mas não param para sentar, para ter a comunhão. E a gente faz muito isso em casa, muito. Posso quebrar um pouquinho o protocolo? Sim, senhor. Quando vocês assentam à mesa, cada um fica no seu telefone ou não? É regra. Fica na fofoca. É brincadeira. Desculpa. Fica na Não, brincadeira. não, brincadeira. É na fofoca brincadeira, mesmo, é é na brincadeira, fofoca. é uma tipo, conversa. É brincadeira Entre vocês ou mesmo. no telefone? Não tem telefone. É isso. Esse é Quando o... a gente senta na mesa, eu tenho necessidade de olhar. Aquele momento que a gente tem de estar junto, porque tem momento de estar na igreja, cada um está no ministério. A gente não interage, né? Porque cada um tem o seu. Mas quando está na mesa, tem que conversar. E chegar, como é que tá? Como é que foi? O que você passou? O que tá acontecendo alguma coisa? Eles cansam de falar que eu faço a mesma pergunta sempre. Eu sempre pergunto sempre as mesmas coisas, né? Mas eu tenho necessidade desse diálogo, desse relacionamento, da gente brincar. E Alex gosta muito de me perturbar, né? As brincadeiras dele, né? Que ele gosta de me ver agitada. E as crianças vai na onda dele. Vai na pilha dele, né? As crianças, viu? As crianças. De me perturbar. Então, a gente tem um momento de comunhão. Antes de ir para a igreja, a gente senta na mesa, a gente sai para tomar café.
Antes de ir para a escola dominical, a gente tem um lugar onde a gente toma café junto, e ali a gente brinca, conversa com todo mundo, a gente conversa o que vai acontecer, em tudo, em todos os sentidos. É sempre a mesa, é o melhor lugar de você dialogar e ter a intimidade com seus filhos, com a sua família. Esse pequeno adendo do telefone, né? Porque rotineiramente a gente está vendo aí uma das principais, tem até um estudo que eu li uma vez, das principais dos principais rompimentos familiar tá sobre quando você se assenta à mesa para num momento sério de ceia, você vai lá e cada um fica no telefone. Tem até um programa, né, que enfatiza uma propaganda onde a mãe vem com os pratos de comida quentinho, fumaçando, bota na mesa, e ali ela começa a comer e olhar para os dois filhos, os três filhos e o marido. Os três estão no telefone e o marido também. E a comida esfria. E ela tira os pratos. Com a comida toda. Com a comida toda. E o pessoal depois pergunta: mãe, esposa, cadê a comida? E a imagem mostra que a comida esfriou. Ela acabou de comer, levantou, lavou o prato. E eles não largaram o telefone. Uma reflexão, né? Esse adendo não estava aqui não, tava, né, Márcio? Não. Não estava aqui não, mas se eu veio direcionar... E agora, o que acontece? Isso vai muito mais além do que a gente imagina. Né? Os relacionamentos hoje se destruindo justamente por causa do... diálogo, né? Falta do diálogo e a facilidade que a gente tem na nossa mão. Né? Os relacionamentos hoje literalmente estão em decomposição. Nós não estamos falando do mundo. Nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando do povo de Deus. Né? Esse programa vai atingir 60% do povo de Deus, consequentemente vai atingir o outro público, mas é mais direcionado ao povo de Deus. E nós estamos falando aqui do povo de Deus. 60% do povo hoje, dos relacionamentos, estão se destruindo por causa da internet. Por causa da facilidade. Porque com a internet é tudo muito bonito. As mulheres são maravilhosas, os homens são maravilhosos. É tudo uma fantasia, né? Carros, dinheiro, a facilidade, né? Os corpos esculturais. Isso é muito fácil. Mas nós temos 35 anos de relacionamento. Se a minha prioridade não for a minha família ou a minha esposa, isso aqui me leva à loucura. Rede social. Isso me leva à loucura. Porque aqui tudo fantasioso. Nós tivemos a aula, né, e foi falado na aula da facilidade. E o camarada, ele é promoter, e aí fala de milhões. Como conseguir milhões? Mas o carro que ele estava fazendo a propaganda era alugado. E a casa que ele fez a propaganda também era alugada. Porque ele não tinha nada. Ele morava apenas num barraco. Então nós temos que ter muito cuidado com rede social hoje. Porque é tudo fantasioso. Com IA, então, nem se fala. Hoje nós não sabemos mais o que é verdade e o que é realidade. Que, na verdade, não é verdade, é mentira. Né? Verdade. O pastor Sidney esteve aqui há uns episódios atrás. Sim. E onde foi levantado a situação do mundo digital, né? E ele, naquela simplicidade, naquela inteligência dele, ele falou: é importante, mas tem tempo para tudo, né? Se você souber usar, é uma excelente ferramenta. Isso aí. Agora, se você usar em horários impróprios, com conteúdos impróprios, vai levar à destruição. As maldição. Né? E ele foi muito feliz, né, Márcio? Muito feliz. Em falar, ele até trouxe uma referência na época sobre a pandemia, que os cultos foram online e tal. Isso ali trouxe muita ativação para a igreja, mas ele foi muito feliz quando fala: há tempo para tudo. É tão importante
você tem que até saber administrar seu tempo. Isso é verdade. Não é isso, Márcio? É verdade. Pastor, quando o casamento ele passa por crises, o ministério deve parar, continuar ou se ajustar? Como lidar biblicamente com isso? Vamos lá. Biblicamente, a prioridade deve ser o casamento. Em Efésios 5:25, Paulo exorta o marido a amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se o casamento está em crise, é um chamado à pausa, à reorganização, aonde Jesus Cristo mostrou em Marcos 2:27 que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, o cuidado deve ser ajustado à vida ou à saúde do lar, né? Literalmente, é como se fosse umas férias. Como nós temos o trabalho secular, né, e trabalhamos o ano inteiro, nós temos 30 dias de férias. Assim tem que ser. Temos que ter férias, temos que ter pausa, temos que ter um momento de família, né? Porque, como já foi dito, vai ser sempre dito e será em outros programas dito que a família é a prioridade. E ponto final. Não tem nada que revogue isso. Repete, por favor. Porque a família é a prioridade. Repete, por favor, pastor. A família é a prioridade. A minha isso. família é a minha prioridade. É isso. Em todos os Amém. sentidos. A minha família é a minha prioridade. Né? Em todos os sentidos. Porque Deus é o cabeça. Mas a minha família é a minha prioridade. E quando ela fala que a gente senta, que nós temos o nosso momento, é a maior verdade. Que quando nós sentamos, 1% é algo muito sério e 99% é as nossas brincadeiras. É assim o tempo inteiro. Isso não é agora. São 35 anos de relacionamento. E são 35 anos dessa forma. Graças a Deus, a gente tem sido exemplo, né? E uma coisa que nós adotamos para nosso relacionamento é encontro de casais, é o congresso que a gente já vai há 5 anos, consecutivamente, né, onde nós temos 3 dias de momento nosso, só eu e ela. E isso tem nos ajudado muito, mudou muita coisa depois disso. Mas hoje, com a facilidade da internet, os relacionamentos estão se diluindo. Não se há mais amor, não se há mais carinho, não se há mais comprometimento, não se há mais compaixão. Ninguém ama mais ninguém. É tudo muito fútil, muito fácil. Né? Se troca de relacionamento como se troca de roupa, na maior naturalidade possível. Entendeu? Esquecendo que quando você assume um compromisso no casamento é até que a morte nos separe. Cláudio Duarte tem até uma sátira dele, dizendo que ele leva alguém pro gabinete, o casal, e chega lá, a esposa fala, olha, ele quer se separar. Aí o Cláudio Duarte pede para ele ajoelhar e começa a orar por ele. Pai, em nome de Jesus, pode preparar e pode matar. E aí o casal levanta, abre o olho, o Cláudio Duarte fala, você está pronto para morrer? Mas é por quê, pastor? Só quero me separar. Ele falou, não, você não só quer se separar. Você fez um pacto. E esse pacto é irrevogável. E até que a morte o separe. E nós estamos esquecendo disso. A mentira tem tomado conta dos relacionamentos de uma forma devastadora. E nós pregamos semana passada, eu quero aqui deixar registrado, no livro de Atos 5, que vai falar sobre Ananias e Safira, e é muito interessante. O versículo 3 diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse. Olha bem onde chegou isso. Nós estamos falando do tempo da graça. Nós não estamos falando do tempo da lei. É algo muito sério. Uma mentira. E aquele homem expirou. 3 horas depois, a sua esposa expirou. Ou seja, ambos morreram por causa da mentira. E a mentira tem sido devastadora para os relacionamentos. Verdade. Devastadora. E nós estamos falando aqui para cristãos.
nós levamos a mentira com uma naturalidade muito grande. Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Vai nessa. Para Deus não existe isso. Ou mentiria ou mentirão. É. Então, a mentira invade os lares e causa uma devastação. Porque a gente abre espaço para quem? Para o inimigo. É. E quando ele entra, Dá ele legalidade vem roubar, pro matar e inferno. destruir. E o foco dele é a família. E a família. A gente falamos isso no início, né? É. Ali nos bastidores, ali, o foco é a família, né? É isso, pastor. A igreja que nós congregamos, ela é muito voltada para o estudo, né? Mulher única, homem ao máximo, Casados para casados sempre. para sempre, voltado para o casal. O pastor lá, ele tem muita preocupação quanto a isso, né? Não é isso, mano? Pastor Vladimir, pastor Simone, todos os pastores. E eu vou fazer uma pergunta o senhor como pastor, para aquele casal que vive naquela turbulência, e qual é o primeiro passo para começar a reconstruir um lar que já foi ferido? A gente toma como exemplo aquilo que o Senhor nos ensina. Humilhai-vos perante o Senhor. Eu acho que o primeiro passo para se reconstruir qualquer coisa na vida de um ser humano é a humilhação. É o arrependimento. Como nós fizemos como aceitando a Cristo. Né? Nós demos o primeiro passo. Ali começou tudo novo. Quando eu era e não sou mais, quando eu fazia e não faço mais, quando eu falava e não falo mais, como eu agia e não ajo mais, como eu me posicionava e não me posiciono mais. Quando a gente deixa verdadeiramente Cristo entrar, as coisas mudam. Então o relacionamento hoje, para se reconstruir, ele precisa primeiramente de humilhação. Porque, como ela fala, a briga não é de quem fala mais, quem vence a briga não é de quem fala mais, é quem cede primeiro. Né? Não há ganhador. Não tem ganhador. Num casal que se ama, não tem disputa. Repete, por favor, pastor, olhando para aquela câmera ali. Hoje, nós entendemos que quem ganha a briga é quem cede primeiro. Na briga de um casal não tem vencedor, tem quem cede primeiro. Eu tenho certeza que você que está passando por problema em casa, tem alguém do teu lado que tem muito mais qualidade do que defeito. E as qualidades superam todos os defeitos. Amém, Jesus. E você é assim para mim. As suas qualidades superam seus defeitos. Sabe o que significa? Seus defeitos não valem nada para mim. Não importa. Os defeitos que ela tem não representam nada. Diante de tudo aquilo que ela representa para mim. É isso. Diante de tudo aquilo que ela é para mim. Acho que eu vou casar com você de novo. Eu caso com você 10 mil vezes. Glória! Caso 10 mil vezes, 20 mil vezes. Isso aí para mim é algo importante. Fala, e a gente irmãos. sabe que hoje, Acho que a gente tá precisando de quando lua de você mel. fala para alguém, vou casar Precisa de lua novo, mel. vou casar de novo com a minha esposa. Como é que é? O quê? É algo de outro mundo, é algo de Nárnia. Casei 2 vezes, não. É algo de Nárnia. Casei 2. Eu acho que Entendeu? É algo sobrenatural. Por quê? Virou banalidade, relacionamento. Entendeu? Então, nós temos que ter esse cuidado de amar mais, ter mais compromissos, de perdoar mais, de estar presente, porque sabemos que temos entendimento de casais amigos nossos que se separaram com 20 anos de relacionamento, e aí você pergunta, por quê? Quem sabe? Não sei. Não tem motivo. Sabe por quê? Porque não sentaram para tomar um café. Não foram lá, vou fazer uma propaganda aqui, não foram lá no posto Shell, sentar, tomar um cappuccino, tomar um café, olhar um para o outro, dizer que eu te amo, que você é algo importante para mim, ou dentro da nossa casa, na hora do almoço, na hora do relacionamento com os filhos,
dizer que vocês são importantes para mim, né? Porque os problemas tem um montão, dificuldade tem um montão, divergência e são muitas, incontáveis, né? Mas as qualidades superam tudo isso. É isso. Tudo isso. Muito interessante, né? Nós temos que ter essa visão da gente entender que nós estamos no trabalho, nós estamos tendo um dia seja complicado, seja turbulento, mas entender que voltar para casa é o melhor lugar. É saber que tem a nossa família está ali nos esperando, né? Para que a gente tenha um dia, um término de um dia ali abençoado e ter alguém que possa nos esperar, né? É interessante, né? Tudo aqui que foi falado, né? É isso. É muito, muito gratificante, né? Uma das últimas perguntas. Sim. A gente encerrar, assim, com chave de ouro as perguntas, tá? Porque o programa acaba mais meia hora aí. Amém. A gente encerrar essas perguntas com esse depoimento, pastor. Porque eu pedi para que o senhor repetisse, né? Porque muitas famílias estão se sentindo assim, né? Isso. E muitas famílias deixaram de se separar por essa palavra lançada, tá? Eu creio. Amém. Eu creio. Por essa palavra lançada, pela essência que o amor de vocês transpassou nas redes sociais e levou até lugares que a gente jamais pensou que iria ser levado. O amor que um tem pelo outro, o pedido de casamento que um fez pro outro aqui, novamente, né? Amém. E quando o Márcio fala que ele casou 2 vezes, ele casou 2 vezes com a mesma mulher, tá, gente? Isso. Né? Porque também é uma família que a gente se inspira muito, né? E eu tenho certeza que ele também se inspira muito na minha família, porque a gente conversa muito, né? A gente somos confidentes um do outro e é isso. Fala Até nisso. problemas, né, Márcio? Falar nisso, quebrando aqui o protocolo aqui, queria mandar um beijo para minha esposa, um abraço para minha família. Minha família hoje é meu porto seguro, né? Costumo falar que, né, Deus, minha família, nós estamos ali, como foi falado aqui, né, no início aqui, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Declarado aí por Josué. E não poderia deixar de ser diferente. Mandar um beijo pra minha baixinha, a Jane, Murilão, meu filho. Estão ligadinhos assistindo lá em breve. Isso. E é isso, Márcio. É isso. E vamos além de terminar, vamos externar um pouquinho, né, Márcio? O que você acha? Por favor. Diaconisa Ana Paula, peço que a senhora olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem de reflexão voltada para as mulheres, para as esposas e mães que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Deixa Deus te usar. Deus, mulher edificada na rocha, nesta manhã eu venho te falar que você deve confiar no Senhor, que eu sei que os dias são maus, são difíceis, eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, mas que você não venha desistir nunca da sua família. Confiar que tu tem um Deus que nunca perde batalha, que está no controle de tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E a vontade dele tem que ser perfeita na sua vida. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E o tempo dele, na hora dele, tudo vai voltar para o lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante disso tudo, sabe o que é? Eu estou aqui fazendo uma reflexão na minha vida, né? E tá ali a minha princesa, o Pedrão tá lá na oficina. Posso quebrar um pouquinho o protocolo? Vem aqui. Olha, ele é insuportável. A gente claro, fala... tu sabe que ele chega em casa. Ele chega em casa e fala, vem, esposa. A gente falou o tempo todo da Paloma. E eu já venho com a bandeja de café pra ele. Gente, isso aqui é a Paloma, né? Fala, Alex. O mais interessante, né? Eu tava aqui fazendo uma reflexão da nossa vida, que os nossos filhos são nossos exemplos, né? É isso. Nosso testemunho. Imagina se a minha filha estivesse ali agora e dizendo, meu pai é um mentiroso. Minha mãe é uma mentirosa.
Isso é muito sério. E é gratificante, né, cara? 33 anos, criando um filho que só tem dado orgulho. No mundo de hoje, mundo esse de destruição, mundo esse de futilidade, mundo esse onde se troca a felicidade por nada, onde se troca o amor, o sangue derramado, onde se nega Cristo apenas por um relacionamento, apenas por um momento de prazer. Porque quando nós deixamos a família de lado e entramos em outro relacionamento, nós negamos a Cristo. E é muito interessante estar aqui com a minha família, minha filha, Pedro está lá, em poder falar isso com toda a prioridade, com toda a sinceridade, com toda a autoridade de Cristo, porque o que importa aqui é que o nome dele seja exaltado. E saber que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa. Amém, Jesus. E representando a Cristo, sendo testemunha dele. Porque Deus envia o seu Filho unigênito, né, na cruz do Calvário para morrer, ser humilhado, massacrado, né, sofreu o que sofreu naquela cruz, para que nós, hoje, fôssemos um referencial dele, segundo o seu coração. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. E aí muitos negam a isso por um momento de prazer. Por um momento de... É difícil de falar. Apenas jogam toda a sua felicidade fora para se relacionar com outra pessoa fora do seu casamento. Porque a sua esposa teve algum deslize de não fazer aquilo que ele queria, ou o marido teve algum deslize de não fazer aquilo que a esposa queria. E aí jogam a sua vida, a sua salvação fora. Porque a Bíblia é clara. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, todos os dias temos que estar o quê? Preparados. Todos os dias temos que estar preparados. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Porque seria muito fácil. Você peca. Vou morrer amanhã. Peraí, me perdoa, Senhor. Me ajuda, me perdoa, estou arrependido. E aí Jesus volta e você vai para o céu. Tudo certo. Está resolvido. Por que ninguém sabe o dia nem a hora? Por causa disso aqui. Nós temos que ser testemunha dele e sermos reconhecidos como segundo o coração dele. Amém. Então é muito gratificante para mim ter minha filha aqui, né, e ela poder testemunhar, né, amor? Do nosso amor, do nosso relacionamento, de tudo aquilo que ela representa, Amém, tudo que ela é pra gente e de tudo que ela aprendeu, né? Deus possa sempre fortalecer vocês dois. Amém, pastor. Né? Amém, pastor. Na sua casa, no seu lar, Em nome de Jesus. na sua vida secular, que vocês possam ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem, em tudo aquilo que botar a Amém. mão, a planta dos pés, seja tomada por herança. Aleluia. Que a paz, Que excede. Aleluia. Deus que excede poderoso, todo glória. entendimento, Aleluia. invada a casa de vocês, Em nome de a Jesus. família de vocês. Amém, Que pastor. Satanás não tenha poder de colocar as patas dele. Que Deus Jesus. tenha misericórdia da vida de vocês. Sejam bênção por onde passar. Em nome de E Jesus. com certeza isso aqui vai transformar muitas vidas. Que Amém. benção, hein? Obrigado. Tá bom. Paloma, obrigado mesmo. Pastor, muito Que feliz bênção, pelas hein? suas palavras, né? A gente, né, Márcio? Se sente mais uma vez honrado, né? Quis quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente falou bastante na Paloma, né? A Paloma, depois de 3 quilos a menos, né? Achei importante as pessoas conhecerem também o fruto Aleluia. do amor de vocês. Pedrão, felizmente, não pôde vir. Tá presente, mas tá presente também em coração, né? porque- Em oração, né, Márcio? Até porque o Pod Três Vozes, ele é evangelismo, né? E a Paloma, ela é muito fluente nessa parte do evangelismo, né? Muito Canela. atuante na igreja. Muito Canela atuante de na igreja e fogo. fora dela, né, Paloma? É isso. Pedrão, ó,
Pedrão, um Te amo, tá, abraço. meu É Não verdade. esquecemos de você não, tá? E vamos voltar, pastor? Vamos lá. Pastor. A gente conseguir? Peço que o senhor se direcione àquela câmera ali Se a gente conseguir. para falar com o nosso pessoal que está em casa, É, né? Deixa uma mensagem para aquelas famílias que estão com problemas em seus casamentos, família que está à beira da separação, vivendo em crise, mentiras e traição. Pastor, fala direcionado para eles, por favor. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 33, que diz assim: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusações contra vocês? Deus usa Paulo para nos alertar de que ninguém pode te apontar. Não há ser humano na face dessa terra. E ontem, pela manhã, na escola dominical, usamos essa passagem, que nenhum ser humano nessa terra pode te apontar. Nenhum ser humano nessa terra, vivente, pode dizer que você está certo ou que você está errado. Ou até dizer que está certo, nos momentos certos, sim. Porém, lhe acusar, ninguém pode. E Deus, na sua infinita misericórdia, se faz presente aqui nesse podcast para te chamar a atenção que ainda há solução para o teu problema. Ainda há saída para o teu relacionamento. Porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Se Deus se manifestará ao teu favor, com certeza você será vitorioso. E não importa o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade, se Deus estiver no seu relacionamento, na frente dos seus problemas, você será vitorioso. Ou você já esqueceu de tudo aquilo que já passou? Você já esqueceu da onde Deus te tirou? Porque eu não me esqueço em nenhum momento do que eu era e do que eu represento hoje para Cristo. Nós procuramos sempre ser exemplo aonde passamos, nas nossas atitudes, mas somos pecadores, dotados de toda imperfeição. Mas Deus tem sido misericordioso para conosco. E se chegamos até aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, Cristo é o motivo. Porque sem Jesus, não dá. Assim como Deus usa Cristo, leva ele até o sepulcro de Lázaro, em 3 dias morto, em decomposição, já cheira mal, como disse a sua irmã. E Jesus chega até ele e fala: tira a pedra. Tira a pedra depende de nós, seres humanos. Tirar a pedra é deixar de fazer as coisas erradas. Tirar a pedra é deixar a mentira. Tirar a pedra é deixar a prostituição. Tirar a pedra é fazer a vontade de Cristo incondicionalmente. Mas o milagre da restauração da sua casa, isso Cristo faz. E ele, nesta manhã, diz: venha para fora, porque com certeza dias melhores virão. Aleluia. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Então confia, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode restaurar o seu relacionamento. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe sobremaneira. Em nome de Jesus. Em nome isso. de Jesus, que bênção, né? Que bênção. Bom, em nome do Pod Três Vozes, queremos agradecer aqui ao casal Pastor Alex, né? Obreira, diaconisa, né? Ana Paula, por aceitarem aí o convite, né, Anderson? Compartilharem não apenas palavra, mas vida e verdade, né? Vocês foram aqui instrumento aí de Deus,
para edificar famílias, Amém. né? Curar feridas, né, Anderson? E reacender a esperança de muitos lares, né? Cremos nisso, tá? Que o Senhor continue fortalecendo o casamento, a família, né? O ministério de vocês, tá? Nossa gratidão, nosso respeito, tá? E nossas orações, tá? Não só para o ministério de vocês, como família, como um todo, tá? Muito obrigado, tá? Amém. Deus abençoe a todos, né, Anderson? É isso. Faço das palavras do Márcio as minhas, né? Que o Senhor continue sendo sempre essa referência na vida de vocês, e que o amor perdure até que a morte os separe. Amém? Esse é o intuito. Esse é o intuito, né? Agora também eu vou falar de um momento tão importante quanto, né? Agradecer aqui o nosso colaborador, né? Que nos ajudou é um dos responsáveis em colocar nosso programa no ar também. Agradecer aqui o Pilate, Ação e Reação, lá do estúdio da tia Laís. Tia Laís. Da professora Laís e do professor Kellington. Um abraço aí para todos do estúdio, tá? Estúdio Pilate, né? Ação e Reação. É isso. Fica ali na João Pessoa, 2076 em Nilópolis. Pertinho. Você que tá com aquela dorzinha, aquela dor na coluna, né? Aquele homenzinho torto, aquela irmãzinha torta, vai lá que eles vão ajudar vocês, tá bom? E também falar, você que quer fazer parte desses amigos, desse grupo de amigos que são responsáveis a nos ajudar a colocar o programa no ar, manda mensagem lá pelas nossas redes sociais, daqui a pouco aparece ali, e nosso comercial vai responder. Vem fazer parte. Não é isso, Márcio? A gente vai se sentir honrado com a presença de vocês. É isso, meu irmão. É isso. E assim estamos encerrando mais um episódio do nosso Pod Três Vozes, não é mesmo, Anderson? Lulelê! Letícia que gosta. Letícia gosta desse pedacinho, sabe? Da gente falar. Ela, para com isso, pai. Coisa ridícula. E para terminarmos, deixaremos aqui uma... Opa! Não, aqui nós ia terminar o coisa, mas vamos lá. Pastor, tem como o senhor falar aqui um pouquinho a respeito aqui do teu ambiente aqui de trabalho, né? Um deles, o senhor falar um pouquinho a respeito do... Lá a gente trabalha com recuperação automotiva, né? Não importa a colisão que seu carro tenha, nós estamos ali para literalmente recuperar. Né? Como um colega nosso fala, lá é o Vale dos Ossos Secos. Né? Entra destruído e sai novo. Né? Nós somos referência lá em Nilópolis, temos cabine lá de pintura estruturada, oficina toda estruturada, com todo ferramental e profissionais qualificados. Né? Está sob nossa direção, porque foi Deus que nos deu. E você que tem problema com seu carro, estamos à sua disposição. Né, de lanternagem e pintura com a gente. É isso. Olha, de excelência, viu, gente? Conheço um pouquinho. É isso. Não, é que eu ia falar aqui uma mensagem de Provérbios e ia passar a palavra para você justamente direcionar isso, né, para o pastor. Mas deixar aqui uma palavra aqui de Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Em outras versões bíblicas, com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma, né? E antes aqui de encerrarmos aqui, o Anderson vai falar aqui uma mensagem aqui, né, Anderson? Temos um comunicado, né? Vocês que nos acompanham, vocês devem estar sentindo falta de algum integrante, né? Na nossa antepenúltima reunião de alinhamento, nós fomos surpreendidos, né? Com o pedido do Alex, nosso irmão Alex, nosso amigo, nosso irmão, que
naquele momento ele estaria se retirando do projeto, né? Alex está passando por alguns problemas pessoais, né? E ele apresentou lá e nós prontamente aceitamos. Alex, que o Senhor venha entrar com providência, né? Que venha te fortalecer aonde você andar, aonde teu ministério te levar. E, meu irmão, muito obrigado por você ter feito parte até aqui do Pod Três Vozes. E tamo junto, não é isso, Márcio? É isso. Que Deus continue te abençoando tua casa, abençoando o teu lar grandiosamente, tá, irmão? Outros projetos, né, estão sendo seguindo. Alex, fica com Deus, meu irmão, tá? Nós somos amigos de infância, né? E que Deus te abençoe aí nesse novo projeto, novo entendimento, tá? E você que vem nos acompanhando nos programas anteriores, nós, em um momento dos episódios, nós falávamos sobre a Patrícia, né? A Patrícia é uma amiga nossa. Vocês já estão até na intimidade como a gente sempre orando pela Paty, né? Patrícia estava passando por alguns problemas de saúde e ontem eu recebi a notícia que ela estaria indo fazer um exame hoje para testificar a cura dela. Aleluia. Né? Glória a Deus. E meu irmão, minha irmã, me perdoe pela palavra, como a gente já falava em toda vez que levantávamos o clamor. Fica tranquila que o Senhor está entrando com a cura e com a providência, né? E eu tenho certeza que o Senhor te alcançou, né? E é tudo para você dar testemunho para as pessoas que estão passando por problemas que você já passou, porque isso já passou, né? Agora vem os testemunhos de vitória, né? E também aqui trazer para a mesa o nosso amigo, nosso irmão, o diácono Maico, que também está passando por um processo de saúde lá, né? E, meu irmão, fique em paz, tá? Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Nós nunca vamos ser mais fiel que o Senhor. Toda vez que a gente tentar ser mais fiel que Deus, ele vai nos surpreender e vai ser mais fiel conosco, né? Então pode ficar tranquilo, só faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele e que a vontade dele sempre seja respeitada. Não é isso, meu irmão? É isso. Pastor, gostaria de pedir ao senhor se o senhor poderia fazer uma oração para a família, casamentos, filhos, restauração, cura. Tá, pastor? Então oremos. Deus, te damos graça nessa manhã. Mais uma vez, Deus, tu nos surpreendeste, ó Pai, com a tua presença nesse lugar, Senhor. Aqui, ó Pai, encontramos paz. Aqui, ó Deus, encontramos a tua presença. Porque estamos reunidos aqui para falar de ti, das coisas celestiais. Porque nós queremos um Deus todo-poderoso, um Deus imutável, um Deus que ainda cura, um Deus que ainda salva, um Deus que ainda liberta, um Deus que ainda abre porta, um Deus que ainda restaura casamentos. Aleluia. Um Deus que ainda faz o sobrenatural acontecer. Independentemente da minha crença, independentemente, Pai, da minha cor, o Senhor age. Porque sabemos que a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, nesta manhã, estamos aqui reunidos, ó Pai, com muitos pedidos, Senhor, em pensamentos. Muitos, ó Pai, que vão ouvir esta palavra, Senhor, estão passando por dificuldade sentimental, dificuldade financeira, dificuldade na saúde,
dificuldade, ó Pai, no seu relacionamento, no seu ministério, Senhor. Muitos se diluindo, ó Pai, por coisas que sem sentido, Senhor. Mas nós sabemos que Tu é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Porque antes de abrirmos a nossa boca, Tu já sabe o que vamos falar. Então, ó Pai, nesta manhã eu te peço, entra com providência, Senhor, nos relacionamentos, que ao ouvirem, ó Pai, este programa, o Teu Espírito possa fazer morada, Senhor, nos corações, ó Pai, e que as vidas sejam transformadas, Senhor. Que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza de cada um, ó Pai, assim como o Teu Filho disse, Senhor. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero isso eu faço com maior facilidade, Deus. Que isso seja repreendido, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Restaura os relacionamentos, Senhor. Restaura os compromissos, ó Pai. Restaura as famílias. Restaura seus ministérios, Deus. Porque Tu é poderoso, ó Pai. O mundo está em crise, Senhor. Mas essa crise não nos atinge, ó Pai. Porque não pertencemos a este mundo. Somos Teus filhos, Senhor. Menina dos Teus olhos. Tu tem cuidado de nós com mão forte, Deus. Porque, Senhor, Tu é fiel na Tua palavra. Aquilo que Tu prometeu, Tu vai cumprir, meu Pai. Na nossa vida, Senhor, na vida de todos aqueles que vão ouvir, ó Pai, esta mensagem, Senhor. Pai, te peço nesta manhã especial, Deus. Vai de encontro ao Teu filho Maico, Deus. Tu sabe o que esse menino representa para nós, Pai. Tu sabe a bênção que o Teu filho é, Senhor, na Tua casa, para a sua família, no seu trabalho, Senhor. Maico, Senhor, é um referencial, Deus. Maico, Senhor, só levantou, Senhor, para servir, ó Pai. Então não permita que essa enfermidade venha o abater, ó Pai. Toma a frente, Senhor, dos médicos, toma a frente, ó Pai, dos exames. Senhor, envia o recurso, envia a saída, Senhor. Abra, Senhor, os corações daqueles, Senhor, que vão abrir, Senhor, aqueles exames, ó Pai, para que entre, Senhor, com providência, Deus, e resolva o problema do Teu filho, ó Pai, porque Tu é fiel, porque o Teu nome, temos a certeza que vai ser glorificado. Pai, quero Te pedir agora em especial por esse estúdio, por esta família que conduz esta casa. Deus, sobremaneira, que as Tuas bênçãos e a Tua mão poderosa esteja estendida sobre este lar, sobre este negócio. E se Satanás intentar, Senhor, levantar alguém, ó Pai, para entristecer o Teu filho, ou para se prevalecer sobre a vida dele, seja repreendido pelo poder que há no Teu nome. Que a prosperidade, Senhor, invada este lar e que ele nunca venha esquecer que foi a Tua mão que fez isso, Senhor. Que foi o Senhor com a Tua misericórdia, ó Pai. Através da Tua misericórdia, Senhor. Foi o Senhor que fez todas as coisas. Pai, abençoa, Senhor, esses irmãos, ó Pai, que estão à frente deste programa. Que não lhes falte a paz, que não lhes falte o amor, a mansidão, a temperança, o compromisso, o reconhecimento de que o Senhor é o cabeça e tudo está no Seu controle. Abençoa nossas vidas, nos despeçam em paz, em segurança, Senhor. Ao chegarmos em nossos lares, possamos encontrar a Tua paz. Nos abençoa sobremaneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né, meu? Amém. Amém. É isso. Siga-nos nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio. E lembre-se, somos o Pod 3 Vozes, com o único propósito: propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, abençoe você, abençoe sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.